placa da Marielle, tem uma galera elogiando, tinha a placa da Marielle ali atrás. Nessa linha aí da Marielle ainda, capitão, você acha que tem essa suspeita de que milicianos ligados ao Bolsonaro seriam os executores da Marielle? Como é que você encara isso? O Guga, olha só, eu também, olha que triste, e eu também trabalhei com o Rony Lessa também, tá? O Rony Lessa, ele foi do Batalhão de Operações Especiais do BOPE, também foi afastado do BOPE também, antes do Adriano. O BOPE, ele entende que o Lessa já não tinha mais os valores que a gente gostava. Então, sai daqui, volta para a polícia. E agora, o Lessa, apesar de ser vizinho, eu tenho que ser justo aqui, eu tenho que ser justo. Apesar de ser vizinho do Bolsonaro, eu nunca soube, aqui no Rio de Janeiro é uma província, todo mundo se conhece, eu nunca soube de qualquer relação do Rony Lessa, com o Flávio, com o Jair Bolsonaro. Nunca me colocaram isso, eu nunca vi Rony Lessa em gabinete, eu nunca vi nada disso. Rony Lessa era um policial militar que depois foi cedido à Polícia Civil, trabalhava no gabinete do chefe de Polícia Civil do Rio de Janeiro e, ao mesmo tempo, que o Luiz Eduardo Soares falou, ao mesmo tempo realizava segurança privada de bicheiros, né? Trabalhou como segurança dos principais bicheiros do Rio de Janeiro, do Jogo do Bicho e também de caça-níqueis, né? Sofreu um atentado, perdeu a perna, o Rony Lessa, um atentado muito parecido com o atentado que matou o filho do Rogério de Andrade, depois também colocaram uma bomba embaixo do carro do filho do Rogério de Andrade, uma explosão na Barra da Tijuca. E o Rony Lessa não foi expulso da PM, curiosamente. O comandante-geral achou que o Rony Lessa não tinha que ser expulso. E o Rony Lessa acabou sendo investigado na questão da Marielle. Pouca gente sabe disso, mas a Polícia Civil do Rio de Janeiro, eu acredito muito mais na Polícia Civil, na capacidade de investigar homicídios que da Polícia Federal, tá? Porque esse é o business da Polícia Civil, principalmente da DH. Então, eu tinha um pouco receio, um pouco de medo da investigação da Marielle ir para a Polícia Federal. Eu tinha certeza que a DH, da Polícia Civil do Rio de Janeiro, era muito mais eficaz nessa investigação. Mas a DH ela começa a investigar de trás para frente. Ela identifica quem pode ter matado a Marielle, quem teria disposição de matar a Marielle. Fulano, fulano e fulano, chama aqui para depor. Essa é a verdade da DH do Rio de Janeiro. Então, aquelas carinhas de sempre, Rony Lessa, Adriano, eram chamados para depor toda vez que tinha um homicídio esquisito do Rio de Janeiro, um homicídio que fugisse assim do normal. Mas, Guga, eu preciso fazer uma outra colocação a respeito de milícia também. A milícia que nós enxergamos no Tropa de Elite 2, aquela tradicional, clássica, formado quase sempre por deputados estaduais e vereadores, quase sempre do MDB, tá? Quase sempre do MDB, que é a maior facção criminosa que o Brasil já teve na história, que é esse partido político chamado MDB. Esses deputados e vereadores usavam policiais excluídos, né? E também moradores lá, jovens, tal, formavam as milícias. Essa milícia clássica que a gente apresentou no Tropa de Elite 2 não é mais a milícia atual. A milícia atual do Rio de Janeiro é a seguinte, Raul Jungmann, são jovens do Comando Vermelho que não querem mais pagar o royalty ao Comando Vermelho, que é um royalty caro, semanal. Eles levantam a mão, ó, estou fora da facção. A partir de agora, não pertenço mais ao terceiro comando, tampouco ao ADA, tampouco ao Comando Vermelho. A partir de agora, eu sou miliciano. Então, a grande expansão da milícia no Rio de Janeiro hoje é a milícia formada por traficantes. E, para minha sorte, graças a Deus, pela primeira vez na história, a Rede Globo utilizou o termo certo, né? Narcomilícias. Porque, para boa parte dos brasileiros, milicianos não vendem cocaína. Vendem cocaína, sim, inclusive as milícias de policiais. Então, aquele discurso moralista da milícia, olha, nós somos do bem, a gente veio aqui expulsar o traficante, aquilo sempre foi mentira. A Rede Globo, infelizmente, eu culpo sim a Rede Globo. A Rede Globo lançou uma novela em 2005, uma novela onde o Antônio Fagundes era um miliciano, favela da Portelinha. O Antônio Fagundes era um miliciano do bem, ajudava todo mundo na comunidade, fazia coisa legal para todo mundo, não usava arma, não matava ninguém, mas era miliciano. Então, para boa parte dos brasileiros, a milícia era a Portelinha.
Então, eu discuti com desembargadores em Manaus, uma reunião que eu fui com desembargadores da Amazonas. Não, milícia é uma coisa muito legal, porra. Lá na Globo eu vi que é uma milícia, é o Antônio Fagundes, né? Aquele cara gente boa, que ajuda todo mundo. Nunca foi. A única vez que a milícia foi desvendada foi no Tropa de Elite 2. A CPI das milícias, que o Freixo provocou na Alerj, no Rio de Janeiro, ela foi empurrada pelo filme Tropa de Elite 2. O César Maia dizia nos jornais: milícias são as Forças Armadas, Forças Unidas da comunidade contra o tráfico. Né? O César Maia dava declaração disso no Rio de Janeiro. O jornal Globo colocou vantagens e desvantagens da milícia na capa do jornal, como se tivesse alguma vantagem na milícia. Então, nós estamos colhendo tudo, anos e anos de ilusão, achando que essa coisa era boa, né? E sempre com a máfia política muito envolvida, muito próxima a tudo isso. O Raul Jungmann sabe que uma das correntes da investigação chegava a deputados do MDB, a família Brazão, né? Uma das correntes da investigação da Marielle chegava a deputados do MDB. Né? Então, isso é, aliás, o mesmo partido que pertencia o presidente da República, Michel Temer. E nem por isso eu digo que o Michel Temer é miliciano. Tá? Mas você quer dizer que o Bolsonaro é miliciano, né? Você quer fazer essa relação. Eu não faço. Se eu tiver que escolher um partido que é irmanado com a milícia do Rio de Janeiro, é o MDB, que infelizmente o Temer está lá no Líbano agora, que o Temer pertencia. Esse é o partido verdadeiramente irmanado com a milícia do Rio de Janeiro, o MDB. Beleza? Jungmann, a pergunta que não quer calar, aproveitando a plaquinha, aproveitando esse assunto ainda. Você disse no My News que desconfia de quem seja o mandante do assassinato da Marielle. Dá uma dica aqui pra gente, revela. Você falou que não vai revelar nunca, mas seria essa linha de investigação que está sendo levada a políticos ligados à milícia. Faz sentido? É por aí? Bom, confesso a você que é uma coisa contraditória. Né? O Pimentel, que, repito, conhece muito mais a realidade do Rio de Janeiro, sobretudo a realidade policial e de segurança do Rio de Janeiro, que eu não tenho nenhuma pretensão a conhecer tanto quanto ele, não tem. Mas eu devo dizê-lo que eu vivi muitas, digamos assim, angústias, no caso Marielle, porque eu recebi a informação da inteligência da Polícia Federal, e também não se trata aqui de forma nenhuma de estabelecer comparações nem competição entre polícias, mas a impressão que a gente tinha, durante boa parte do tempo, bom tempo, era que se estava dando voltas. Né? Estava dando voltas, no caso da Marielle. Então, eu ia muito ao Rio de Janeiro nessa época e me reunia com o pessoal da Polícia Federal, conversava muito com o Ministério Público também, conversava menos com as polícias, sobretudo a Polícia Civil, porque eles não nos queriam. Então, isso foi uma das primeiras coisas que a gente começou a ficar assim, puxa, eu fiz uma reunião, aliás, um almoço, com o diretor-geral da Polícia Federal, com o Saad, que tinha assumido aqui, que depois foi retirado daqui, o Saad, que era o responsável superintendente do Rio de Janeiro, e me esqueço o nome dele, um bem alto, que era o responsável pela área, acho que de crime organizado, alguma coisa assim, na Polícia Federal. E eu orientei a eles, todos eles, total e restrita, completa colaboração com a Polícia Civil do Rio de Janeiro. Tudo que quiser. Nunca quiseram. O Rodrigo pode ter razões dele de dizer, e é fato, que as polícias civis têm muito mais expertise em lidar com a questão do crime. Eu concordo, não há o que discordar. Salvo exceções, né? São poucas, a Polícia Federal não cuida disso. Então, quem tem expertise é quem está no Rio de Janeiro. Só que eu nunca entendi por que a gente não podia colaborar.
Por que a gente não participava de nenhuma coordenação? Por que a gente levava informação, e eu sei quantas informações foram levadas, mas não recebia nada em troca? Por que nos evitavam? Porque naquele momento não estava em jogo. Porque, veja, o que aconteceu? Quando a Raquel tentou fazer o IDC, o Ministério Público, né, entrou no Conselho Nacional de Ministério Público, no CNMP, bloqueando essa possibilidade, dizendo que feria a federação. Que era um desrespeito. Não vou discutir o mérito disso. Mas entrou na hora. E, na verdade, nessa decisão também do Supremo, pelas informações que eu tenho, o Ministério Público movimentou-se todo o tempo. Tudo bem, está na defesa dele. Não tem problema com relação a isso. Mas por que não queriam? E, dentro do inquérito, até onde eu acompanhei, a chamada investigação da investigação, para mim, de novo, ficou evidenciado, Guga, de que havia de dentro interesses contrários à elucidação e, sobretudo, a se chegar aos mandantes. Com isso, não estou querendo indexar ninguém, as procuradoras que aí estão, os policiais que estão aí trabalhando. Mas aquilo, tanto é que aquilo serviu de base para um pedido de IDC. Nenhum problema também com a decisão no STJ. Então, o meu sentimento, que posso estar errado, não tenho a menor sombra de dúvida, é que dentro do próprio aparato de justiça, e policial, existia um interesse. Como é que foi o caso do Ferreirinha? Como é que foi o caso do Ferreirinha? No caso do Ferreirinha, 3 delegados federais chegaram na Polícia Civil, levando um que seria testemunha para falar como é o nome dele, meu Deus? Do Siciliano. Para falar do Siciliano. E já com o repórter do Globo, presente, inclusive, para dar testemunho. E isso foi feito. O que era isso, senão uma tentativa de desviar aquilo que estava se procurando buscar? Havia também a tese, desde o início do brasão, existem outras teses também. Eu não vou falar aqui da minha desconfiança, porque eu não posso fazer uma coisa dessa. Vou ser processado, e é justo que me processem, se eu for aqui falar apenas exclusivamente com isso. Mas eu asseguro que durante os 10 meses, talvez um pouco menos, porque a Marielle, acho que é março, que acontece o assassinato dela, do motorista. Mas foi uma preocupação de todos os dias, evidentemente que num outro nível de agregação, de informação, etc, etc. O depoimento do Curicica, que eu acho que o Pimentel conhece, acho que também o Leonel conhece, ele é aterrador. Ah, é um criminoso. Ah, é um bandido. Ok, é um criminoso, é um bandido. Mas o que ele diz ali tinha que ser investigado. E foi por isso que surgiu, e também pelo depoimento da mulher dele, que é ainda mais complicado a respeito do envolvimento de policiais exatamente nessas questões, ou seja, especificamente com a milícia. Então, isso desqualifica o que disse o Pimentel de modo algum. Não tome por isso, eu estou apenas dizendo o seguinte, onde eu estava, como eu via. Agora, é inequívoco que eu acho que, eu não sei, vocês me ajudem, eu vou pedir ajuda ao Leonel e ao Pimentel. Mas eu acho que, com a entrada dessas... Porque, veja bem, e tem um detalhe, Quando a Raquel Dodge, a Procuradora-Geral da República, está chegando ao fim do mandato, ela começa a pedir o inquérito. Esse inquérito foi negado de uma maneira que vocês não acreditam. Ela teve que entrar com um pedido de busca e apreensão, porque não queria ser enviado. E quando foi enviado, faltavam partes dentro do inquérito que eram essenciais. Elas foram subtraídas. A Raquel não vai dizer isso nunca, mas eu sei que foram. Não é? Então, isso lhe coloca numa posição de dizer, o que é isso? O que está havendo? A gente quis colaborar. Eu já disse, eu reuni a cúpula da Polícia Federal, disse, colabore com tudo. Fica lá com eles, não tem problema, deixa para lá. Mas colaborando com tudo. Nunca nos quiseram. Depois, quando, 6, 8 meses depois, e eu continuava sendo cobrado pela Marielle, porque o entendimento era de que era uma coisa que estava conosco.
porque você é mais visível, o ministro da Segurança, não sei o quê. Então, eu ia no Brasil, em qualquer lugar, no Rio de Janeiro, então, pô, esquece. Era um inferno. Fora do Brasil, na Argentina, em outros lugares, todo mundo, em Marielle, todo mundo me perguntava. Aí um dia eu disse, eu vou acabar com esse negócio. Como é que eu fiz isso? Eu dei uma coletiva que não tinha nada a ver, disse, estamos com as equipes prontas para assumir o caso Marielle. Tem passado 6, 8 meses, está todo mundo pronto, nós vamos assumir, é só chamar que a gente vai. O mundo caiu. Não faça isso, pelo amor de Deus, não venha, não é. E aí, de repente, foi dada uma coletiva com a Polícia do Rio e com o Ministério Público do Rio, chamando o superintendente para dizer, está todo mundo junto. Disse, não vai. Nós vamos botar um representante lá, mas não vai, porque isso não existe. Porque nunca quiseram que a gente participasse. Participar não é coordenar, não é fazer, não é comandar. Isso é uma coisa que depende lá do Ministério Público. O que isso quer dizer? Quer dizer o que eu estou dizendo só. Eu acho que andou bem, eu acho que essas procuradoras que estão aí estão procurando fazer um bom trabalho, acho que a Polícia Civil também está procurando fazer um bom trabalho, não estou dizendo isso, não se trata disso, mas há uma etapa ainda mais difícil, fruto daquilo que eu procurei aqui dizer a vocês, que é da aliança, desse poder, né? Alguém já escreveu isso, me ajuda quem foi, diz que o Estado no Rio é a milícia. É um exagero retórico, não é. Mas isso, evidentemente, que se ampliou muitíssimo. Então, a minha vivência, Rodrigo, Guga, Leonel, é essa. Ela é certa? Não é a verdade. Isso não é a verdade. Isso é a minha visão, foi como eu vi. Pode ter um outro lado que é totalmente... que pode se contrapor, aceito, não tem problema, porque você não está com os fatos, entende? Você não está com as coisas na mão, objetivamente. Então, eu acho que é isso, foi assim que eu vivi. E da forma como eu vivi, devido à data vênia, realmente não tinha por que a gente não ajudar e colaborar. E eu tentei a exaustão, tá certo? Ajudar nesse sentido, com todo respeito pela Polícia Civil, com todo respeito pelo Ministério Público, e acho, inclusive, que tenho estado, inclusive, mais confortado, porque tenho visto avanços reais nisso, e tomara que cheguem aos mandantes. Seria uma coisa fantástica se isso acontecesse. Sem querer insistir nisso, Juba, mas para ter esse grau de influência, para inclusive entregarem um processo faltando uma parte dele para a procuradora geral, para ter esse grau de poder, eu não vou pedir para você dizer quem é a pessoa, lógico, senão você vai ser processado, mas a gente pode supor na sua cabeça, essa pessoa seria um político ligado a milicianos, sem dizer quem é, mas seria isso? Se eu disser isso vai ser, evidentemente, também, e compreensivelmente levado para dentro da luta. Mas vou te dizer um dado mais que eu me lembrei, também para o Pimentel e para o Leonel. Vê só, quando mandaram o inquérito, passaram o protocolo para pegar o inquérito. A Procuradora-Geral da República mandou apanhar. O protocolo não batia. Ela, então, liga de novo para lá. Olha, o protocolo não existe. Ah, desculpe, foi um engano. Vamos mandar o protocolo certo. Está aqui o novo protocolo. Manda apanhar de novo. Vai lá buscar. Não tinha nenhum protocolo. Ou melhor, não tinha nenhuma carga para entregar no segundo protocolo. Aí foi, então, a hora que ela disse, olha, eu vou fazer busca e apreensão. Além de que tem um malote do Ministério Público. Estavam enviando pelo Correios, que estava em greve. Tudo são coincidências. Tudo pode ter uma explicação. Isso não significa... Eu estou dizendo apenas a que ponto chegou a dificuldade com relação a isso. Né? Isso pode... Eu tenho muito cuidado com isso. Pode, por exemplo, levar... então é porque tinha má fé. Não, gente. Não. Isso foi os fatos como eles foram narrados. Eles podem ter explicação. Mas que, de fato, para nós, tinha uma percepção, Noblar, nesse sentido, sim. O que eu posso lhe dizer com relação à sua pergunta já foi respondido pelo Pimentel e, em alguma medida, pelo Leonel, que é o seguinte, meu velho, no Rio de Janeiro não acontece
esse tipo, digamos assim, de ação, sem que você tenha a manifestação ou a participação de uma aliança político-miliciana. É onde a gente pode chegar. É onde a gente pode chegar. Eu não passo disso, não é que eu não tenha minhas convicções, não. É porque, de fato, né, isso poderia incorrer em algo que, de fato, enfim, não é agradável. Mas as minhas convicções não são diferentes das deles. Não são diferentes. Fique tranquilo com relação a isso.